vantagens do conhecimento de Deus. Como é vantajoso para o crente saber algo de Deus, para que esse conhecimento possa modelar, possa motivar, possa conduzir a nossa vida, controlar nossas emoções. Temos chegado de uma associação estadual onde se tratou demais na questão da emoção que a humanidade passa pelas dificuldades, e nós descobrimos lá, através das mensagens, que a grande saída para o crente sempre será a palavra de Deus, o apego ao conhecimento de Deus, o andar com Deus. Uma vida cristã vitoriosa passa necessariamente por um caminhar com Deus. Devemos conhecer a Deus, pois conhecer a Deus implica em bênçãos para a nossa vida. Quero convidá-los para ler um texto em Oséias, capítulo 6. Vocês que estão no Antigo Testamento, Oséias é depois de Daniel. É um livro mais conhecido. Você encontrar Daniel, o próximo livro é Oséias. Oséias, capítulo 6, verso 3. Profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Depois de Daniel está o profeta Oséias. Amém? Amém. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Verso 6 desse mesmo capítulo. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Santo Deus, nosso Pai, rendemos graças por esse momento, especialmente, ó Deus, por causa da Tua palavra, que nos possibilita conhecer-te melhor, conhecer algo sobre nós, conhecer algo sobre, ó Deus, a interação que deve haver entre o homem e Deus. Te agradecemos por essa noite, que a Tua palavra traga, ó Deus, sabedoria ao Teu povo, discernimento, direcionamento. Nos abençoe, Pai, pois estamos aqui para ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Na obra O Conhecimento de Deus, de J.I. Parker, um grande escritor bíblico, na obra dele, que é intitulada O Conhecimento de Deus, no capítulo 3, Parker cita as seguintes respostas, as seguintes perguntas e as respostas, digo melhor. Então ele pergunta, no capítulo 3 da sua obra, O Conhecimento de Deus: para que fomos criados? E a resposta é: para conhecer Deus. Fomos criados para conhecer Deus e para ter relacionamento pessoal com Ele. Fomos criados para conhecer Deus. Que alvo devemos ter em nossa vida? Nosso alvo deve ser de conhecer a Deus. Não há outro propósito para a vida cristã senão conhecer e continuar progressivamente conhecendo a Deus. O que traz mais contentamento, o que traz sentido para a vida do ser humano? Conhecer a Deus e obedecer a Deus. Então, Parker faz 3 perguntas e a resposta sempre é
o conhecimento de Deus é alvo supremo da vida cristã, é o objetivo de Deus na criação e é a maneira pela qual encontramos sentido para a nossa vida. Muitas pessoas estão sofrendo porque lhes falta o conhecimento de Deus, falta a intimidade com Deus que deriva desse conhecimento. Jeremias capítulo 9 tem um texto muito interessante que queremos citar nesse momento. Jeremias capítulo 9, verso 23 diz: pois assim diz o Senhor, Jeremias 9, 23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Oséias, que já lemos, também vai dizer que devemos prosseguir em conhecer ao Senhor, e essa deve ser uma luta constante, diária, um alvo de vida. João, no seu Evangelho, no capítulo 17, verso 3, ele afirma: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Veja que tanto no Antigo Testamento como no Novo, é necessário, é fundamental que o crente de todas as épocas conheça ao Senhor. Este conhecimento de Deus envolve 4 aspectos, no mínimo. O conhecer a Deus envolve 4 aspectos. O primeiro é este: ouvir a palavra de Deus e recebê-la como revelação do alto, revelação de Deus para nós. Então, o conhecimento de Deus envolve ouvir a palavra. Não se pode conhecer a Deus a despeito da palavra de Deus, e não se pode conhecer a Deus não reconhecendo que a sua palavra é inspirada, vinda diretamente de Deus para nós. Qualquer pessoa que domina uma língua, o domínio dessa língua vem pelo ouvir. Qualquer idioma no mundo é falado por aquele que a ouve. Então, ouvir daquele idioma faz com que aquela pessoa possa repetir as palavras, juntar as palavras para formar as frases. Assim, a sabedoria do crente vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ele não será sábio se ele não determinar na sua vida ser um ouvinte, ser um estudante da palavra de Deus e recebê-la como revelação de Deus para a sua vida, como a palavra de Deus. Então esse é o primeiro aspecto do conhecimento de Deus. Esta é a palavra de Deus. Não deve haver nenhum tipo de dúvida. Ela vai ser a minha regra de fé, a minha prática de vida cristã vai ser determinada pelo que eu vou ler aqui. Eu não vou sair, eu vou ser fiel, eu vou considerar que aqui está o que Deus quer para a minha vida, e eu vou confiar, eu vou obedecer, eu vou ouvir essa palavra, eu vou receber essa palavra como palavra de Deus para a minha vida. Ela vai me direcionar.
ela vai ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não terei outra autoridade perante mim, senão a palavra de Deus. É mistério que o crente tenha essa consciência para ter conhecimento de Deus. O segundo aspecto desse conhecimento é considerar a natureza e o caráter de Deus revelado em suas obras e nas suas palavras. Toda ação de Deus revela algo do caráter de Deus. E devemos considerar Deus em cada momento da revelação bíblica, em cada capítulo, em cada versículo, em cada palavra, Deus mostra alguma coisa da sua natureza e do seu caráter. No primeiro verso da Bíblia, o que é que diz? No princípio criou Deus. Deus criou os céus e a terra. Ali já aprendemos várias coisas da natureza de Deus, do caráter de Deus. Aprendemos de início que Ele é eterno, porque Ele criou lá no princípio, lá no início. E quando Deus vai criar todas as coisas, Ele já existe. Aprendemos ali a sua eternidade, algo do seu atributo, Ele é eterno. Aprendemos também que Ele é criador, porque foi Ele que criou no início. Aprendemos que a nossa existência como pessoa e como universo teve um início que não veio do acaso. Veja quanta revelação, quanto conhecimento num só verso. Então, reconhecer que a natureza de Deus e o caráter de Deus está revelado naquilo que Ele fez e naquilo que Ele falou. Quando Ele chama Abraão para dar-lhe a incumbência de começar um povo, ali Deus está revelando a sua vontade, o seu plano salvífico. Deus havia dito a Adão e Eva, e vem manifestando através dos homens a sua vontade. Quando chega em Abraão, ele começa a executar. Abraão, é momento chegado de constituir o meu povo. Sai da tua terra, sai do meio do teu povo e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a ideia do texto original é que eu só vou dizer para onde você vai quando estiveres no caminho, que eu te mostrarei, eu te revelarei, eu te direi o lugar para onde eu quero que você vá quando você sair. Enquanto você não sair, você não saberá a minha vontade. Ali Deus já está ensinando que Ele é soberano e que cabe a nós a obediência pura e simples. Olha, irmãos, se nós pudéssemos compreender a soberania de Deus em nossa vida e simplesmente obedecer, seremos um povo extremamente abençoado. Extremamente abençoado somente em obedecer. Às vezes o crente faz um pensamento tão mirabolante: como é que eu vou ser abençoado? O que devo fazer? Obedece, acredita e obedece. Seja um crente obediente. E pastor, onde é que eu vou encontrar essa obediência? Na palavra de Deus. É lá que Ele determina o que Ele quer de ti. É lá está escrito o que Deus quer de você, como um servo dele, como um filho, como um pai, como um esposo, como uma pessoa, como um crente no seu relacionamento. Obedece isso. E ao obedecer, você será extremamente abençoado, porque Deus não muda. Ah, Deus abençoou Abraão porque obedeceu, Deus abençoou José porque obedeceu, abençoou Daniel porque obedeceu, e abençoa José, Maria e João se obedecer também. A bênção de Deus não estava condicionada àqueles homens lá, está condicionada a qualquer um aqui. Obedeça, seja fiel, e Deus vai ser contigo como foi com eles.
Então a obediência é que vai trazer bênçãos para a nossa vida. Considera Deus, considera o caráter de Deus revelado em sua palavra. O terceiro aspecto desse conhecimento é: aceite o chamado de Deus e obedeça aos seus mandamentos. Aceita o senhorio, seja servo. Jesus quantas vezes nos chamou de servos? E a ideia do servo ali não era para nos humilhar, para nos colocar numa situação vexatória. Não. Ser servo de Deus é bênção. Aceite esse senhorio de Cristo. Aceite a chamada para o serviço e obedeça ao comando. Então, esse é, meus irmãos, um ato de obediência que o crente precisa ter. Reconhecer também e nos alegrar na graça de Deus, em nos atrair para Ele. Reconhecer que todas as coisas, todas as bênçãos são oriundas do céu para nós, que Deus é gracioso em cada momento. Deus foi gracioso para nos chamar para a salvação. Deus é gracioso para nos acompanhar na vida cristã. E Deus agirá em graça quando nos dará todas as coisas. Lembro-me, ainda no meu primeiro ano de seminário, tinha uma jovenzinha no seminário, americana, aluna do seminário americano, que foi para o estado do Brasil. E ela nasceu no lar cristão, o pai dela era pastor, filha de missionários, e ela veio para o seminário com 18 anos, sempre vivendo, desde que nasceu, já nasceu no campo missionário. E um culto lá no seminário, um homem veio testemunhar, um aluno, de como ele era perverso, como ele era mundano, e como Deus agiu na vida dele, transformando o coração dele, transformando tudo. E essa moça começou a chorar. E ninguém entendeu. E depois ela foi chamada para falar. Ela disse: olha, eu choro porque eu não tenho um testemunho para dar. Eu não tenho testemunho da graça de Deus na minha vida. Como esse homem tem de uma transformação da desgraça para... Não, eu sempre nasci no lar cristão, eu sempre estava na igreja, eu não tenho um testemunho para dar. Quando ela terminou de falar, o professor lá disse: irmã, a mesma graça, e entende isso aqui, a mesma graça que Deus usou para atrair aquele do meio do pecado, é a mesma graça que Ele usou na sua vida para lhe manter dentro da sua vontade, trazendo o homem do pecado para a fé, ou mantendo aquelas pessoas que têm pecado original, mas que não estão atoladas numa vida de desgraça. Deus está exercitando a mesma graça. Muitos filhos de crentes talvez não tenham experiência do mundo, e não deve lamentar, porque a graça de Deus está em proporcionar a ele esse livramento. Então consideremos, irmãos, a graça de Deus em tudo. A graça de Deus em nos trazer do pecado para o arrependimento. A vida cristã é feita de vários recomeços, irmãos. Às vezes o crente não compreende que ele tem a possibilidade, não é a permissão, nem a vontade de Deus, mas existe a possibilidade do pecado na vida do crente. Veja os grandes heróis. Abraão vacilou muitas vezes, Jacó tantas vezes, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que falhas obteve, mas
A vida cristã oferece recomeços. Ninguém está perdido. Todo cristão pode recomeçar com Deus, porque a graça de Deus, aquela graça que nos atraiu para Ele, há de nos levar juntamente com Ele. Então concluímos, irmãos, que o conhecimento de Deus nos traz grandes vantagens, reconhecendo que somente podemos conhecê-lo em parte. Quando falamos em conhecer a Deus, como Oséias diz, aqui no seu livro ele diz, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecimento é superficial. Nós não podemos conhecer a Deus em sua inteireza, em sua integridade. Mas esse conhecimento que agora temos do Senhor é suficiente para nos manter santos, nos manter em comunhão com Ele e dentro da sua vontade. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, falando de Deus, Paulo ele exorta com as seguintes palavras. Romanos capítulo 11, verso 33, eu gosto muito dessas palavras, onde ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Então veja aqui que Deus é extremamente insondável. Deus é extremamente inescrutável. Quer dizer, não dá para conhecer Deus totalmente. Mas nós podemos conhecer Deus pelo que Ele tem nos revelado. A revelação natural, a revelação especial de Deus, é possível o crente conhecer Deus, não na sua integridade, mas conhecer algo de Deus para a sua vida. E queremos então aplicar esse conhecimento de Deus, considerando as seguintes situações. Quem conhece a Deus usufrui da força de Deus. O poder de Deus é liberado na vida, no ministério daquele homem que conhece a Ele. Daniel, capítulo 11, vamos pegar alguns testemunhos aqui, e chegamos em Daniel. Antes de Oséias temos Daniel, é fácil encontrar. Daniel, capítulo 11, verso 32, nós encontramos a seguinte afirmação, que corrobora com a ideia de quem conhece a Deus usufrui da força de Deus na sua vida. Oséias 11, 32. O que diz a palavra de Deus aqui? Leiamos. Daniel 11, 32. Parte B. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte, ativo. Veja que a força de Deus, a ação de Deus é presente naquele que o conhece. Ainda corroborando com essa afirmação, lemos em Isaías capítulo 12, um verso extremamente conhecido no meio do povo de Deus, que é o cântico dos remidos. Eis que Deus é a minha salvação,
e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. O Senhor é a minha força. Quem conhece o Senhor tem a força do Senhor. E a sociedade masculina pode repetir bravamente Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos na força do Senhor. Então o conhecimento de Deus nos transmite força, capacidade, poder para entender a vida, para entender as coisas que o mundo não consegue ver. Quem conhece a Deus, quem usufrui do conhecimento de Deus, ganha força. A Bíblia diz que os jovens se cansam, os velhos se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, como a águia faz. Quem conhece ao Senhor é renovado, é fortificado, é ativo. Quanto mais conhecemos ao Senhor, maior será a nossa força, o nosso poder, a nossa capacidade será muito maior à medida que conhecemos a Deus. Vamos, irmãos, procurar conhecer a Deus. A segunda aplicação desse conhecimento de Deus é que quem conhece a Deus tem a mente de Deus, entende os planos de Deus, compreende, aceita melhor. Ter a mente de Deus implica em conhecer e fazer a sua vontade. Alguém vai lá para o Salmo 40, verso 8, por favor. Conhecer e fazer a sua vontade. Salmo 40, verso 8. Alguém com voz forte leia, por favor. Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Veja, irmãos, que conhecer a Deus é saber a vontade de Deus, é ter a mente de Deus. Agrada-me fazer a tua vontade, a tua lei está dentro do meu coração. Nessa mesma direção, ao conhecimento, Deus nos faz andar em intimidade com Deus. O Salmo 25, verso 14. O Salmo 25, verso 14 diz o seguinte, meus irmãos: a intimidade do Senhor é para que os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Essa expressão, a intimidade do Senhor, diz respeito àquelas coisas que Deus tem de modo especial para os seus servos. Deus tem revelado muitas coisas que o mundo conhece. Deus tem trabalhado para abençoar o mundo de um modo geral. A chuva, o sol, o calor, as sementes, são bênçãos que Deus concede a todos. Mas há, na intimidade do Senhor, aquelas coisas que Ele derrama abundantemente somente no coração do que crê, do que obedece, do que conhece a Deus. Aqueles momentos especiais, aquelas bênçãos particulares. Me faz lembrar, no meu último ano de seminarista, eu trabalhava no ICOL. Lá na cidade do ICOL, eu era pastor lá no último ano, pastor de final de semana, né? E eu me lembro que houve um casamento no ICOL. E eu fui celebrar o casamento e tudo, casamento lá no sítio, era época de junho, uma época gostosa lá, safra, milho, fava, muita fartura, queijo. E eu me lembro que a merenda do casamento era uma espiga de milho espetada, assada ou cozida, e um queijo desse tamanho espetado também numa varinha. Então cada visitante, cada
recebia, né? Uma espiga de milho e um pauzinho de queijo desse tamanho, quase 300, para aquele queijo assado. Pastor, eu fiquei babando. Quando eu fui pegar o meu, a mulher disse: não, pastor, isso aí não pega isso aí, não. Não é? Não pegue não. Aí passou por mim e ficou olhando. Aí, pastor Ivaldo, foi tal. Aí lá na mesa onde eu fui sentar, tinha capote assado, galinha caipira e tudo. Era só, por pastor, o pessoal que veio de Juazeiro, é isso aqui. É algo. Então eu comparo isso aqui, meus irmãos. Eu nunca gostei de ser diferente dos outros, mas eles fizeram essa diferença, essa alimentação. Mas Deus tem algo muito melhor para os que conhecem a Ele, para os que andam em intimidade com Ele, para aqueles que obedecem a Ele. O crente, de modo geral, é abençoado. Mas que bênção tem aquele que tem intimidade com Deus, aquele que ora, aquele que confia, aquele que busca, aquele que é fiel. Esse é íntimo do Senhor. E a intimidade do Senhor é justamente para essas pessoas que buscam Ele, a intimidade do Senhor, as bênçãos especiais de Deus, o capote, a galinha caipira, as bênçãos especiais de Deus, a intimidade do Senhor é para aquele que nele confia, aquele que nele busca. Irmãos, nós precisamos aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus é um relacionamento tão discreto, tão distante. A nossa oração a Deus, ela é resumida, nosso momento de ler a Bíblia quase não existe. Nós temos um relacionamento tão distante de Deus. Havia um pregador, esqueci exatamente o nome dele, mas eu lembro acho que era João Evangelista. Diz que João Evangelista era um homem de tanta oração. Eu penso que é dele que se diz isso. Os irmãos seminaristas que me ajudem, pastores, que ele era chamado joelho de camelo. Era ele? Tinha joelho de camelo. O joelho dele era tão endurecido, encaliçado pela prática de oração. Claro, o batista não ora de joelho, nosso joelho não tem marca nenhuma. Mas não é difícil encontrar pentecostal lá do mato e ter um joelho encaliçado e tanto se ajoelhar para orar. Meus irmãos, nós precisamos ter intimidade com Deus para que possamos conhecer melhor a mente de Deus. Olhar para o mundo como Jesus olhou. Quem conhece a Deus tem o coração de Deus, tem o amor de Deus, porque Deus amou o mundo, porque eu não consigo amar o mundo como Deus amou, porque eu não consigo perdoar como Deus perdoou, porque eu não tenho a mente de Deus. E eu não tenho a mente de Deus porque me falta conhecimento, me falta intimidade. Então todas as respostas e todas as soluções são dadas através desse conhecimento. Vamos procurar conhecer a Deus. Quem conhece a Deus tem a ousadia de Deus, tem a coragem, tem a disposição. Ousadia é coragem e disposição. Ousadia é aceitar os riscos da fé, como Daniel e seus amigos que arriscaram a vida, arriscaram a cova dos leões, arriscaram cair dentro da fornalha ardente, mas porque conheciam a Deus, eram pessoas ousadas. A Bíblia diz que quando os apóstolos sofreram nas mãos dos inimigos,
eles se tornaram mais ousados e com desassombro, sem medo, começaram a proclamar a palavra de Deus. Quem conhece a Deus não tem medo. Quem conhece a Deus enfrenta os perigos. Quem conhece a Deus não corre diante dos inimigos. Quem conhece a Deus não duvida. Quem conhece a Deus não tem vergonha do Evangelho. Quem conhece a Deus não pende para os arrogantes. Quem conhece a Deus não anda no caminho do pecador. Quem conhece a Deus não se assenta na roda do escarnecedor. Quem conhece a Deus é fiel, é obediente, ama por amar, obedece por obedecer. Quem conhece a Deus não serve por obrigação, mas serve a Deus por amor. Portanto, irmãos, que possamos seguir os conselhos de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois assim como o amanhecer é certo, assim será a sua vinda também. Nosso Deus está voltando, e aquele que é fiel, obediente ao Senhor, será ricamente abençoado, será ricamente compensado pela sua fé. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes. Santo Deus, nosso Pai, é privilégio, ó Deus, estar na fé. É um privilégio dado por Ti. Não há mérito em nós, mas o Senhor nos abençoou, nos escolheu, nos aproximou a Ti, nos trouxe, ó Deus, para essa comunhão maravilhosa, e agora nos concede a bênção de poder Te conhecer, conhecer o Teu coração, a Tua mente, Teus propósitos para nós, Teus objetivos para cada um aqui, ó Pai. Que possamos inclinar, ó Deus, nosso coração, como aquele aluno dedicado inclina-se para o professor. Que possamos atender a voz do nosso mestre, ouvir dele, aprender dele e sair para realizar as obras por eles direcionadas. E cada irmão aqui, ó Deus, cada jovem, cada senhor, cada senhora, possa ser uma pessoa diligente em buscar conhecimento, e esse conhecimento possa transformar as nossas vidas, nossas atitudes, para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, para nos tornar cada vez mais semelhantes ao Teu Filho amado. Ó Pai, que a vida eterna possa ser presente já em cada um aqui. E a vida eterna é esta: que Te conheçam a Ti, como Deus único verdadeiro, e ao Teu Filho, a quem Tens enviado ao mundo. Pai, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus